Estamos em Tua presença, suplicamos a Tua bênção pelos nossos irmãos, pelos nossos professores, pelos nossos alunos e pedimos, Pai, a Tua graça, Senhor, na exposição da Tua palavra nesta lição. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, saúdo-vos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma necessidade de expor um dos temas da nossa escola bíblica dominical. E este é mais um vídeo, EBD, na verdade o segundo EBD na web. O meu objetivo é claro, sempre fui muito claro quanto a isto, e tenho uma vontade muito grande de ser útil, tenho muito desejo disto, eu conseguindo ser útil aos meus irmãos, à Igreja de Jesus Cristo, e notadamente a minha denominação, a minha congregação, a minha igreja, e já me satisfaz. E nós sabemos que temos a necessidade de aprender, a necessidade de ensinar, a necessidade de perseverar nos ensinos das Escrituras Sagradas. Hoje o nosso tema, lição número 3, 16 de julho de 2017, é a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Este é o tema do nosso comentarista na escola bíblica dominical em todas as Assembleias de Deus vinculadas a CGADB e algumas que não são vinculadas, mas usam esse material. O tema é absolutamente conhecido. Nossa nação é uma nação de maioria dita cristã, e a própria formação da nação foi através de portugueses católicos que vieram e ocuparam e dizimaram os habitantes naturais, chamados erroneamente de índios, mas os nativos foram dizimados e os que não foram dizimados e já foram dominados foram, portanto, instruídos lá, batizados em nome da Santíssima Trindade. Temas que é um tema, um título, um termo que eu uso pouquíssimas vezes, mas hoje é necessário. O texto áureo nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. O ensinamento de Jesus Cristo era a ordenança de nosso Salvador Jesus Cristo para que a sua igreja tivesse uma ação após a sua ascensão, e a igreja teve isto, pregou a palavra e batizou muita gente e incomodou o poder na época, e nós sabemos que de uma forma ou de outra, com o evangelho puro e santo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou com o arremedo de evangelho, arremedo de igreja que foi formado no Ocidente através do poder do Império Romano, aquele paganismo grotesco, brutal, que oferecia vítimas humanas e tal, aquele paganismo ele foi perdendo força. Ele foi perdendo força. E sabemos que não foi uma questão do império, que o império viveu toda a vida nas trevas, não foi uma força do império. O império viveu nas trevas, terminou nas trevas e deixou uma religião imperial nas trevas. Isso não foi força de Roma, força do Constantino, como dizem os adventistas e outros grupos heréticos. Não foi o império que fez a mudança, foi a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo que se espalhou. Eu diria, desorganizadamente. Nós não tínhamos, eu me colocando como igreja, a igreja não tinha patrimônio, a igreja não tinha autorização em muitos lugares, eles eram enxotados, caçados, censurados e praguejados. O apóstolo Paulo foi identificado como sendo uma peste. Seus adversários disseram: esse cara é uma peste e já chegou aqui.
Em Éfeso, eles tiveram um grande problema, onde a Diana era exaltada, era a mãe, a deusa mãe. Essa história que o romanismo preservou não foi nada das escrituras. Maria nunca foi mãe de ninguém, mãe de igreja. Maria era mãe de seus filhos, mãe de Jesus Cristo. E com muita honra, com muito respeito, que ela desfrutava, sim, mas essa divinização, essa coisa aí, isso é totalmente diabólico e totalmente pagão. E foi uma das questões que fizeram os apóstolos sofrerem. Éfeso se posicionou de tal forma, as organizações sociais da época lá, os ourives, os artífices e digamos, artistas plásticos da época, eles estavam horrorizados se o evangelho aqui cria raízes, se a história dessa igreja cristã, se essa cristandade, ela cresce aqui, nós estamos arruinados no nosso emprego, na nossa ação. Então, o tema é este e nós vamos... A leitura em classe é 1 aos Coríntios 12, 4 a 6 e 2 aos Coríntios 13, 13. E aqui fica absolutamente claro a questão da Trindade, a palavra que eu não uso habitualmente, mas pela lição eu devo usar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui não tem dúvida quanto à participação nesta grandiosa e incompreensível obra da redenção. O Senhor Deus, na sua pureza, santidade e justiça, intervindo na história do homem corrupto, maculado e caído, e se manifestando de uma forma tão profunda, ao ponto da gente não compreender muito bem até hoje. O versículo seguinte diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A bênção apostólica do apóstolo Paulo ao concluir a sua epístola aos Coríntios, a sua segunda epístola aos Coríntios. Nesta exposição, nós vemos a clareza com que as Escrituras apresentam a divindade em três pessoas. O termo Trindade é devido aos estudiosos, foi um termo criado com a finalidade de transmitir este ensinamento, mas foi defendido filosoficamente, foi defendido de uma forma mais filosófica e racional do que bíblica. A introdução. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Era difícil para os judeus? Era. Era difícil para os gentios? Era. Muito embora os gentios tivessem mais facilidade de absorver, porque eles tinham religiosidade, e na religiosidade gentílica não havia pureza. Dentro do conceito dos gentios havia, sim, espaço, lugar para trindade, triteísmo, havia espaço para politeísmo. Portanto, eles acreditavam sempre em vários deuses. O politeísmo é a marca do paganismo, mas eles elevavam a posição de destaque a algumas dessas divindades. Então, para o pagão, não era para o religioso da Grécia, de Roma, do Egito,
de outros lugares, não era de todo um absurdo falar na divindade, ou na divindade de Deus, Criador, na divindade de Jesus, Salvador, e na divindade do Espírito Consolador. Para os pagãos, era uma mensagem factível, era fácil, ela não dava um nó. Mas para o judeu, formado biblicamente, ouve Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, como associar o senhorio de Cristo com o Shema, como associar o senhorio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem senhorio no Novo Testamento. Nós vimos isto, a gente vê isto aqui textualmente. Disse o Espírito Santo, separai para mim a Barnabé e a Saulo. Saulo ainda um ilustre desconhecido no meio da igreja e uma presença, digamos, temível. Ainda tinha muitos seguidores de Jesus Cristo que tinha pé atrás com o Saulo. Na verdade, o Barnabé foi uma espécie de tutor do Saulo naquele primeiro momento após sua conversão, não no primeiro momento exatamente, porque Saulo passou pelo menos 4 ou 5 anos para poder se ver como um seguidor de Jesus, tendo condições, além da condição espiritual, uma condição, digamos, social e também uma condição de pensamento, uma condição filosófica, como era que ele passou a vida dele até aquele momento, até 35, 40 anos, não se sabe. Quando Barnabé foi dar este aval, não se sabe qual era a idade de Saulo, mas ele tinha, digamos, era um fariseu e muito famoso já pelo seu destaque. Ele se sobressaía em formação, e isto fazia com que ele tivesse uma mensagem muito, muito eloquente defendendo o judaísmo. Então, era tempo suficiente para o Saulo, agora como um cristão, ele não modificar a sua mensagem, ele simplesmente introduzir a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e, a partir daí, falar para os seus irmãos. E aqui, meus amados, nós temos o primeiro tópico é a unidade na Trindade. A unidade na Trindade. Uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus. Mas costumam fazer, ou como costumam fazer determinados grupos tidos como cristãos. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. E declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus, o Deus Pai, é o mesmo. É a unidade na diversidade. Nós aprendemos, meus queridos irmãos, que não é fácil expor isso aqui. Isso é pronto. Expôs uma vez, está selado na mente das pessoas. Não é verdade, não é bem assim. Mas argumentos também não sanam a situação. O grande mal que nós vemos, inclusive está exposto nesta lição, no terceiro tópico, era que eles queriam dar uniformidade ao pensamento, e o pensamento nunca foi uniforme. O pensamento não é uniforme, o pensamento de sacerdotes judaicos não era uniforme. O pensamento dos profetas não era uniforme, os profetas tinham formação diferente, tinham experiências diferentes, portanto, pensamento diferente. Agora, o que era uniforme nos santos de Deus, o que é uniforme nas Escrituras, é a revelação.
um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, uma criação ex nihilo, creatio ex nihilo. Deus criou sem ter de onde buscar. Deus não foi fazer uma... Primeiro, cria terra, e agora eu vou modelar a terra, para ter montanhas, para ter vales, para ter... Deus criou pelo poder da sua palavra. Ele foi ordenando, aconteça, faça isto, haja isto, e foi sendo feito. Então, o pensamento nunca foi uniforme, nunca será uniforme, nem foi uniforme no judaísmo e nem é uniforme na igreja. O pensamento de Pedro e de Paulo não era uniforme, eles tiveram até uma dificuldade, ficou claro, ficou registrado, eu louvo a Deus pelas Escrituras, porque elas são fiéis. Quando o Paulo reprovou Pedro, Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. No versículo que nós lemos, no final da leitura em classe, ele fundamenta a bênção apostólica, que é o segundo item aqui do primeiro tópico. Há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal, em Números 6, 24 a 26. Aquela lindeza que era ensinada pelo Senhor Deus a Moisés, para que fosse praticado pelo Arão, e Deus deixa claro naquele texto que era a forma de abençoar os filhos de Israel. E foi utilizado nas despedidas. Terminou, o sacerdote levantava as mãos e abençoava o povo de Deus naqueles termos. Maravilha, a bênção sacerdotal é algo profundo na nossa compreensão. Quando a gente vê o Senhor Deus fazendo de uma forma profunda a relação com o seu povo, criando um vínculo, uma relação com o seu povo e mostrando que esta relação com o povo de Deus deveria ser desta magnitude, daquelas pessoas ficarem na dependência, elas deveriam estar na dependência de nosso Deus, elas precisavam estar na dependência do Senhor. Era uma forma daquele povo mostrar dependência. Eles precisavam estar em harmonia, em sintonia, admitindo esta dependência, dependência da luz. O Senhor diz, você vai dizer ao Arão, que ele abençoará os filhos de Israel assim, Números 6 e 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. Dependência. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dependência, dependemos de Deus. E isto ficou claro na mente dos judeus. Eles, diferentemente dos cristãos, principalmente nos dias de hoje, quando existe pouquíssimo ensino, pouquíssima consagração, inclusive nos ministros, é muito difícil alguém ter coragem de dizer isto, e eu digo até por experiência própria. Eu não sou o ministro que deveria ser, eu não tenho a habilidade, a capacidade que deveria ter, e mesmo não tendo uma dificuldade maior de relacionamento com os meus irmãos, mas eu reconheço e dou a mão à palmatória, eu deixo muito a desejar. Acontece, meus queridos irmãos, é que devido a esta deficiência ministerial hoje, tem igrejas que não sabem nem o que é aquela saudação final do ministrante. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, esteja sobre vós, desça sobre vós, permaneça sobre vós, porque não é um modo estático. Os nossos ministros, eles formulam. Ontem me perguntaram por que o Senhor diz a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Se não está no versículo, eu digo, é porque eu imito um homem
que foi um exemplo extraordinário para mim. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque nós temos liberdade. E eu falava sobre o pensamento. O pensamento nunca foi uniforme, nunca será uniforme. Aqui, nós sabemos que a bênção apostólica tem importância, teve importância. E por que nós sabemos que a bênção apostólica tem importância? É só observar a finalização de cada uma das epístolas dos nossos apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles finalizavam desejando, falando de temas que vinculava a igreja com o Senhor e o Senhor com a igreja. Nós temos aqui no item 3, o Deus Trino e Uno revelado. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. É aqui o que ele coloca, Efésios 4 a 6. Não temos a menor dificuldade, eu louvo a Deus por isto, meus amados, é porque nós não temos a menor dificuldade, os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros crentes convertidos pelo Espírito Santo, eles não têm a menor dificuldade em aceitar as Escrituras. E aqui está escrito, Efésios 4 a 6, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É profundamente compreensível a grandeza da revelação de Deus em 3 pessoas. O termo trino é pela influência da linguagem da época. O termo trindade foi criado com a finalidade de, digamos, sacramentar a doutrina. A doutrina já existia, o ensinamento é bíblico e não católico, esse ensinamento da Trindade tem nada a ver com o catolicismo. O catolicismo não tem nada a ver com isto. O termo foi criado por um elemento pré-católico, ou já que fosse católico, não sei, mas o catolicismo não tem nada a ver. Pelo catolicismo, nem Bíblia existia. Pelo catolicismo, o que existia eram suas histórias mal contadas, suas aparições mentirosas. Pelo catolicismo, nem Bíblia existia. Eles passaram, quando tinham o poder absoluto no Ocidente, eles passaram muitos séculos sem falar de Bíblia a quem quer que seja. Eu fui arrebatado daquela maldição da idolatria aos 16 anos, mas até 16 anos, até 15 anos, por exemplo, não se falava de Bíblia. E todos os religiosos da minha família, padres e freiras, uma família com bastante expressão religiosa, só tinha missal e catecismo, isto sim, Bíblia não. Então, porque a Trindade é do catolicismo. Não é do catolicismo. O catolicismo criou termos, adotou, absorveu esses termos e segurou, sim, mas pelo catolicismo nem Bíblia existia. O nosso segundo tópico, meus amados irmãos, ele vai falar sobre a questão do Deus Trino e Uno. Continuamos aqui com o tema, é claro, nós precisamos disto, vocês precisam disto. Eu não sei quantos acessos nós vamos ter, não sei quantas pessoas possam se beneficiar, mas o benefício existe nesta exposição. O segundo tópico, o Deus Trino e Uno. Uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana, aquela clareza do sol ao meio-dia. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho. A divindade do Filho. E nós temos, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo,
No princípio era o Verbo, você encontra isto na Bíblia Sagrada, está em João, capítulo 1, versículo 1, muito prático para nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Dizem que isso aqui, eu acho grandeza, é uma maravilha do céu, o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, expor coisas da eternidade. E ele no versículo 2 diz, ele, referindo-se a Cristo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz que se projetaria na sociedade, na humanidade e, de uma forma profunda e perfeita, na igreja. Portanto, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, só quem nega é Satanás e os que estão ao seu serviço, seja na religião dita cristã, nas seitas surgidas tardiamente e nos movimentos terríveis, alguns movimentos heréticos que surgiram dentro da igreja. E não era nada assustador, nada de admirar, porque já estávamos instruídos nas Escrituras. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de homens. Portanto, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, tudo que perturbaria a natureza da igreja, a paz da igreja, a grandeza da igreja como uma agência disseminadora da mensagem santa, aconteceria dentro dela mesma. Portanto, a negação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo pertence a Satanás e a seus grupos. Uma das coisas que eu quero registrar é a grosseria do russelismo. O russelismo, para quem não sabe, são os que se intitulam Testemunhas de Jeová. Não são judeus, não tem nada a ver com as tribos de Israel, a quem foi dito, em Isaías capítulo 43, versículo 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Ali está muito claro que eram para os filhos de Israel, e não existia testemunhas mais profundas. Foram tirados do Egito pelo Mar Vermelho, foram tirados do deserto pelo Jordão, atravessando o Jordão, foram tirados da panela da escravidão, da fornalha da escravidão, do meio do sofrimento, pela mão milagrosa de Deus, através de Moisés e Arão. Então, essas eram testemunhas. No meio do deserto, Deus abrindo fontes, onde nunca tinha corrido água, correu água para eles, eram testemunhas. No meio do deserto, onde não havia como alimentar aquela multidão, Deus fez o milagre e mandou. Se você não tem fé suficiente para acreditar que Israel comeu maná durante o seu período no deserto, mesmo com toda a rebeldia, com todos os sofrimentos impostos a Moisés e aos outros líderes que aquela congregação grandiosa, no meio do nada, provocou, Deus, na sua fidelidade, manteve o maná. Deus manteve o maná. E eles eram assistidos de uma forma tão profunda que Deus diz, em Isaías 43 e 10, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Podiam negar, se quisessem, mas eram as testemunhas do Senhor. Os ruselitas roubam para si esta identificação e se colocam, chega na minha porta, papá, eu sou testemunha de Jeová. Está mentindo. A primeira palavra é mentira. Mas o pior, as coisas ruins ainda pode piorar. Eles fizeram uma Bíblia exclusiva e a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, como é chamado o livro deles, João 1:1 diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Eu tenho tudo aqui e tenho isto também. Então, nós temos isto e podemos, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, tudo que eles puseram
para prejudicar tanto a divindade de Jesus Cristo como a Trindade, o ensino bíblico, porque o termo não nos compete, mas a doutrina não nos escapa. A Trindade, o termo não me interessa muito, menciono pouquíssimo. Mas a realidade da manifestação de Deus em 3 pessoas, prego todos os dias. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Impressa em 1998. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Um Deus. Deus minúsculo. Eu disse, o que é ruim pode piorar. Além da mentira, da heresia, de muitas heresias, eles ainda colocam um Deus superior e um Deus inferior. No princípio, Deus precisava de uma palavra, da palavra. Tanto que foi para faça-se, aconteça, haja luz, houve luz. Então Deus precisava da palavra, mas a palavra era um Deus inferior, portanto eles são ou deístas, ou politeístas, ou loucos. Voltando ao nosso tema, o tema aqui o escritor diz, o nosso comentarista diz, uma questão crucial. Uma questão crucial. E eu tenho hombridade, eu tenho coragem, eu tenho a única nobreza. A minha única nobreza é não torcer caminhos no que diz respeito à necessidade de expor a verdade. Esta é a minha única nobreza. E no que diz respeito à necessidade da igreja do século XXI defender isto, não com unhas e dentes, mas com textos bíblicos, eu incentivo e enfatizo para que haja dedicação, como está escrito, aquele que se dedica ao ensino, aquele que recebeu a graça, o dom, que se dedica ao ensino. A leitura do comentário aqui do nosso autor. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho, e o Verbo era Deus, João 1:1. Trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. As Escrituras afirmam que também o Espírito Santo é Deus. Não sabeis, texto bíblico, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 aos Coríntios 3:16. E também, Senhor, o Espírito Santo também é Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. 2 aos Coríntios 3:17. Aqui ele coloca a posição da linguagem atualizada. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus? Facílimo. É só acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus, o verdadeiro, o santo, o eterno Filho de Deus, e não exigir da sua mentalidade. Eu não consigo entender as Escrituras, então ore mais. Orei foi muito e não consegui mesmo assim, então se humilhe. Nem todo ser humano teria, na verdade, nenhum ser humano seria capaz de entender toda a verdade das Escrituras. Agora, na perfeição de Deus, ele criou um corpo chamado igreja, dentro deste corpo estão os seus adoradores, os seus mestres, os seus discípulos, os seus apóstolos. Dentro deste corpo está a possibilidade de compreensão plena e completa de tudo o que foi escrito. Do contrário, eu querer desbancar uma doutrina só porque não entendo é falta de humildade e de temor.
Nós aprendemos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus foi claro nisto. Ele ensinou no questionamento: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus Cristo, como eu diria, um excelente judeu, Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí o fariseu foi para a galera: falaste bem, mestre, que só há um Deus. Jesus tinha dito que era o Filho de Deus. O Pai me enviou. O filho do homem que está no céu. Eu desci do céu. E aquilo chocava. Claro, é uma doutrina profundamente santa, é uma doutrina profundamente bíblica, e a tradição impede a sua absorção. O tradicionalismo, eu fechado, eu me fecho, eu me sinto absolutamente seguro na minha religião, eu não dou espaço para o Espírito de Deus e não tenho humildade para admitir que nem tudo foi revelado. Nem tudo foi revelado. Não foi mesmo. Não foi revelado tudo, não. As Escrituras, apesar da sua profundidade, as Escrituras, elas são uma revelação de Deus para nos levar a crer de tal forma que sejamos absolvidos pela eternidade na condição de salvos em Jesus Cristo. Mas os patriarcas morreram sem saber que o nome de Deus. Os patriarcas morreram sem saber que Deus enviaria um filho, seu filho. A maioria dos judeus acreditavam na vinda do Messias, mas apenas como um judeu excelente que fosse superior a Moisés, mas não passando disto. Seria, na mente, no conceito judeu, o Filho de Deus era apenas um homem superior, um super-homem, mas homem. Então, quando Jesus Cristo revela que é o Filho de Deus, e fica claro pelas Escrituras que ele era divino, no seu ensinamento, e nas suas práticas, e na sua autoridade e autorização, ou seja, a autoridade que Jesus exercia e a autoridade que Jesus concedeu. Ficou claro que ele é o Filho de Deus. Voltando, o segundo tópico aqui o segundo item do segundo tópico é a Trindade em si. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Gênesis 1, 26. Todo cristão, bom ou não, todo cristão, a turma falando bom cristão, todo cristão, bom ou não, existem cristãos muito consagrados, dedicados, exemplares, e existem cristãos que deixam muito a desejar. Mas todo cristão conhece esta mensagem, Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine ele. Domine, o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus diz façamos, Deus não está errando o português, ou a língua que ele falasse lá, digamos que foi o hebraico, quando Deus revelou isso aqui ao Moisés. Deus não depende de idiomas, Deus é a mente que criou e que cria o que ele precisa, o que é necessário. Portanto, Deus disse: façamos o homem a nossa. Façamos, plural. A nossa, plural. Nossa imagem. Nossa semelhança, plural. Façamos o homem. No versículo seguinte, o versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Ou seja, Deus é plural no versículo 26 e é singular no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não existe como fugir
que a divindade de Deus, a divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo, portanto, a realidade bíblica que foi chamada de Trindade, está aqui em absoluta clareza, chamado pelo comentarista clareza meridiana. É bom para você? Leia mais a palavra, pense a palavra. Não exija nem de você nem de ninguém pensamento uniforme. Não existe pensamento uniforme. Nem mesmo as doutrinas, elas escapam de serem interpretadas e aplicadas diferentes. Elas não podem ser descaracterizadas. Não podem ser descaracterizadas. A doutrina da Santa Ceia, a doutrina da Ceia do Senhor, a doutrina do Eucaristel, ela não pode ser descaracterizada. Ela pode ser, mediante as necessidades e circunstâncias, ela pode ser feita na carência dos nossos irmãos, uma seca terrível, recurso zero no meio do nada. Não fazer ceia, a igreja deixar de ter a ceia. Olha, aqueles homens e mulheres consagrados do passado improvisavam uma representação para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a massa do seu cereal. E fazia lá com os recursos que tinham. E faziam a ceia do Senhor, celebravam a ceia do Senhor, até com esse kisukezinho de 20 centavos, 30 centavos, não sei quanto custaria hoje. Então, a doutrina não pode ser descaracterizada. Não existe uniformidade de aplicação em muitos casos, pela carência, pela dificuldade de entendimento, pelas circunstâncias. Mas não pode ser descaracterizado. Não tem como descaracterizar. Não tem como descaracterizar. Não dá para descaracterizar. É absolutamente necessário manter isso aqui. Não dá para descaracterizar. A doutrina, Deus, na sua grandeza, revelou, não de imediato. Porque aqui no Gênesis não aparece, façamos, meu filho, vem aqui, Espírito Santo, vem aqui, vamos fazer o homem, vamos criar o homem. Não, nós façamos o homem. Está absolutamente claro que existe aqui a divindade, existe aqui a participação da divindade em mais de uma pessoa. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Meus amados irmãos, o terceiro tópico, eu quero dedicar um estudo em separado aqui sobre o monarquianismo, monarquianistas dinâmicos, monarquianistas modalistas, mas só uma pincelada rápida. Os monarquianistas dinâmicos, eles dizem o seguinte: Jesus Cristo era um homem igual Barrabás, igual Pilatos, igual qualquer outro. Jesus Cristo era igual. Mas quando ele foi batizado, ele recebeu o dinamis, ele recebeu o poder. E ele, com este poder, tornou-se filho de Deus. Exerceu o ministério, fez o bem, fez bonito. Bom, era apenas um homem piedoso, doutrina de Satanás, mas divulgada por falsos cristãos e continuada hoje pelos russelitas e outros grupos. Acontece que este mesmo grupo tinha um outro conceito dentro dele. Outros participantes deste grupo diziam o seguinte, os modalistas, olha, e não existe essa questão de trindade, não pode ter, não é, Deus é único. Agora Deus fez o seguinte, Deus estava criando o mundo, então ele usou uma espécie, está no comentário, a máscara de criador, ou seja, uma qualificação de um homem maduro, de um ancião, criando as coisas pelo seu poder.
Mas, na história, no decorrer da história, ele usou uma máscara jovem e apresentou-se como filho para solucionar o problema do pecado. E, solucionado, realizado esta grandeza que é a redenção, porque eles falam disto. Jesus Cristo é o nosso Salvador e tal. Ainda hoje, os idólatras e feiticeiros e rocelitas e mentirosos e todos dizem que Jesus é o Salvador deles também. Eles dizem. Mas, Salvador de que forma? E eles diziam que, já realizada a redenção, então Deus usou a máscara do Consolador. Ou seja, aquela realidade chamada Criador, aquela realidade, aquele ser Criador, é o mesmo ser Salvador e o mesmo ser Consolador. Portanto, apenas maneiras diferentes da mesma divindade se apresentar, repudiando assim este ensino, repudiando a realidade bíblica do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem pessoas. Mas os textos bíblicos por si só falam. Quando Jesus estava sendo batizado, uma voz ecoou dos céus: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo", e o Espírito foi visto pelo batizador, o João, descendo sobre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, aí fica esses unicistas loucos aí, e Jesus estava morrendo ali, era Deus morrendo. Na verdade, Deus, um dos atributos de Deus é a imortalidade. Deus não morre. Quem morreu foi o homem Jesus, que nasceu lá naquela manjedoura, naquele descaso natural da sociedade, sem preparo, sem organização, no tempo do recenseamento, e viveu na Galileia uma vida natural e normal, com irmãos, pai e mãe, e também, quando veio a sua época, o seu tempo de ministério, ele realizou o ministério servindo de uma forma profunda. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus humanizado, era o verbo humanizado. E a Bíblia fica claro, o verbo se fez carne, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os unicistas idiotas, loucos, poderiam ter, não sei, buscar a resposta. Os 33, 34 anos presumidos que Jesus Cristo passou na terra, o céu estava sem gerência? Deus deixou um anjo lá, substituto? Isso é absolutamente antibíblico, absolutamente louco, a defesa da unicidade. Deus é único. Quando Jesus morreu, era Deus morrendo. Quando o Espírito Santo desceu, era Deus descendo. Isso tudo é loucura. A Bíblia é mais clara, a Bíblia é absoluta, a Bíblia é revelação plena. Deus criou todas as coisas, no tempo, na plenitude dos tempos, revelou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o pecado, nascido sob a carne, nascido de mulher, para nossa salvação. Efetuada a salvação, Jesus Cristo diz: "Eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, para que esteja convosco, ele vos guiará em toda a verdade." Não tem espaço para modalista, nem para monarquianistas dinâmicos, nem para o arianismo diabólico das testemunhas de Jeová, de quem quer que seja. O arianismo é colocado aqui, a doutrina formulada por Ario, um movimento que ele fundou em Alexandria, no Egito, no ano 318. Essa doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, ou seja, a doutrina dos testemunhos de Jeová. Jesus Cristo é o anjo mais velho, também os adventistas de 7 dias. Jesus é um anjo velho, o primeiro anjo, o primeiro ser da criação, alguma coisa. Eles querem descaracterizar a doutrina e o evangelho para impor as suas revelações diabólicas, seu orgulho maligno. Os adventistas, com a Ellen Goldwhite,
Ellen Goldwhite, a sua profetisa de peso e medida falsa, e os russelitas com o seu americano desviado, o Charles Taylor Russell. Charles, eu não tenho habilidade para falar o nome da coisa. Charles, o Thales Russell. Aqui, meus amados, o quarto e último tópico nos fala sobre as objeções. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia. O comentarista aqui combate. O Concílio de Nicéia, ele diz, por ordem do imperador romano, pagão. Isso aqui é cara de adventista. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade, criando o termo. Ele não criou a doutrina. A doutrina é bíblica. A doutrina é bíblica, não tem nada a ver com Tertuliano nem com o catolicismo. Pelo catolicismo, nem Bíblia existia. Pelo catolicismo, não existia Bíblia. Pelo catolicismo, não existia Trindade. Pelo catolicismo, existia o que eles quisessem. Hoje já seria, a Maria já era divina, porque ainda não teve um desgraçado destes aí, do papado, que tivesse coragem de dizer, Maria é nossa deusa. Porque aí ele entregava o ouro de vez, colocando a igreja como a sucessora de Babilônia, a sucessora de Roma, a sucessora de todo o paganismo diabólico da antiguidade. E eles querem posar de moços cristãos, de servos cristãos, de homens cristãos. Portanto, Satanás ainda não usou nenhum deles para dizer que Maria é a deusa deles. Mas, quando você lê os escritos e a qualificação de Maria através da idolatria, você vê que ela é super divina. Ela é muito mais do que Deus. Porque Deus foi desprezível pelos idólatras. Deus foi desprezível ao olho, ao olhar, no pensamento, na compreensão dos idólatras, como sendo um Deus rigoroso, um Deus de juízo. Deus é para castigar, é com Ele mesmo. Deus castiga, Deus arrebenta, é com Ele mesmo. Agora, Jesus é bonzinho. Jesus é bonzinho. E Maria é muito mais boa, é muito mais melhor. Ela é a mãe da misericórdia. Salve, rainha, mãe da misericórdia. Ou seja, pelo catolicismo, nem Bíblia existia. Imagina a criação de uma doutrina tão profunda que revela Deus com a divindade santa, plena, profunda e glória e majestade eterna, que no decorrer da história humana manifestou-se em 3 pessoas, o Pai, Filho e o Espírito Santo, sem mudar em nada, nem a eternidade, nem a santidade, nem a justiça, em nada. A grandeza do Pai estava no Filho, a grandeza do Filho está no Pai, a grandeza do Espírito Santo está no Filho e no Pai. Não existe nada diferente. O que Tertuliano fez foi definir um termo, criou um termo, cunhou um termo. Aqui no terceiro e último item do quarto tópico, ele diz, a formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários, como os modalistas e os outros, os dinamistas, ou monarquianistas dinâmicos. E a época deste homem aqui, o Atanásio era um egípcio, ele nasceu no Egito no ano 296 e faleceu no ano 373. Meus amados irmãos, não é possível e nem necessário e nem meu propósito fazer um vídeo só para enrolar, mas
o tempo urge e quase todas as pessoas são muito ocupadas, e eu acho que isso é uma cooperação, uma contribuição aos meus queridos irmãos, aos meus admiráveis alunos, aos meus mestres, aos meus dignos mestres. Eu sou um devedor. Confesso, devo absolutamente tudo ao meu Deus, à minha igreja e aos meus mestres. Pastores muito simples, alguns não chegavam a ter nem o conhecimentozinho que eu tenho hoje, mas foram grandiosos no zelo com a palavra, no emprego da palavra, na aplicação da doutrina. Não sigam os passos de mestres que criam, que argumentam. Não sigam, não queiram ser seguidores de mestres que convencem filosofando, mas sejam seguidores dos ministros de Deus que pregaram a palavra de Deus e levaram as pessoas a sentir necessidade da palavra de Deus. E ao sentir essa necessidade e fazer isto, meus queridos, vocês estarão colocando pedras na coluna do apoio da verdade. Vocês estão edificando para as futuras gerações, se houver. Não entre na história como um herege. Não deixe um exemplo negativo. Seja não um proativo para fazer e acontecer, mas um seguidor de Jesus Cristo, fundamentando a sua fé nas Escrituras Sagradas. Isto esperamos que a nossa igreja continue fazendo, porque são 106 anos, hoje sofremos grandes perturbações, mas existe dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus condições abundantes para se viver como apóstolos de Jesus Cristo, não criando esta apostolicidade falsa dos dias de hoje, apóstolos de Araque, mas viver a doutrina apostólica é uma necessidade minha e sua. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela grandeza da tua palavra, pelo trabalho incansável dos teus servos e pela nobreza, Senhor, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por esta revelação santa. Obrigado, meu Senhor, pela grandeza do ensino das Escrituras a respeito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Criador, Salvador e Consolador. Senhor amado, abençoa os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.